Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o professor Fábio Moraes e hoje, na aula de número 15, nós vamos introduzir o conceito de listas. E essa aqui já é a quarta vez que eu estou gravando o iniciozinho da aula, porque nas primeiras duas vezes a explicação não ficou muito boa e na terceira vez a minha câmera simplesmente parou de focar. O foco dela ficou completamente horrível. E sim, eu sei que a minha câmera já desfocou em outras aulas, porém ela ficou desfocada por 5 minutos no máximo, e aqui ela ficou desfocada por 15 minutos. Aí eu já acho um pouco inaceitável, então vamos regravar até ficar bom, não é mesmo? Então vamos lá. Mas professor, o que é uma lista? Eu tô confuso. Então vamos lá, calma. Antes de falar sobre lista, eu preciso falar sobre vetores. Vetores, ou array em inglês, é uma estrutura de dados que a gente já conhece e já está bem familiarizado. Então aqui, por exemplo, nesse vetor que eu estou mostrando na tela, ele tem a variável a b, a c, a d, a e e a f. Todas um do ladinho da outra. E cada uma tem uma posição específica. Tem a posição 0, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E veja aqui, aluno, perceba que todas essas variáveis estão um do ladinho da outra, estão ali coladinhas, super amiguinhas. Mas o que isso significa na prática? Significa que todas essas variáveis na memória RAM do computador, no espaço físico de memória, elas estão alinhadas, elas estão um do ladinho da outra. Imagine que você é um entregador de mercadoria do Mercado Livre. E aí você vai entregar vários pacotes, e todos os pacotes que você vai entregar estão em casas que estão literalmente um do ladinho da outra. Você não vai terminar o serviço bem rapidinho? Afinal, todas as casas estão uma do lado da outra. É só você ir na casa 1, depois na 2, 3, 4, 5, e você vai seguindo e vai entregando seus pedidos. Seria a maravilha de todos os entregadores de Mercado Livre da face da Terra, porque tá tudo muito um do lado do outro, tá muito rápido de acessar. Agora, a história seria diferente se cada uma dessas casas que você tem que entregar estivesse em zonas totalmente diferentes da cidade. Uma casa tá lá na zona norte, outra na zona sul, outra na zona leste, outra na zona leste, oeste, uma no centro, uma no nordeste, enfim, você já entendeu. Casas que estão em lugares diferentes, você vai demorar mais para poder entregar todos os pacotes, para passar por todas essas casas. Então vamos sair do exemplo das casas e voltar para o vetor. Tá. Principal vantagem de se trabalhar com o vetor, que é uma estrutura de dados que guarda várias variáveis. A principal vantagem é a velocidade, o desempenho, principalmente para duas operações. A primeira é se você quiser passar por toda essa lista. Se você quiser passar por toda essa lista do começo ao fim, é muito rápido. Por quê? Porque todos os números estão um do ladinho do outro. Todos os valores estão um do ladinho do outro. E outra operação muito rápida também é você pegar uma posição específica do vetor. Por exemplo, se você quiser acessar a posição número 4, como é que você faz? Primeiro, você pega o 0 e aí você soma 4. E pronto, você acessou a posição 4 do seu vetor, que nesse caso aqui tem um valor e. Beleza? Então veja aqui como é rápido. Eu não preciso passar pela posição 0, 1, 2, 3 para poder acessar a 4. Eu acesso a 4 diretamente. Isso é uma operação muito rápida. Veja que isso é diferente de acessar o valor e. Se eu quisesse o valor e, aí sim eu teria que passar pela posição 0, 1, 2, 3 e 4 para achar esse valor. Agora, se eu já sei a posição que ele está, eu só preciso acessar diretamente a posição, beleza? Então, quando se trata de desempenho, o vetor ele é muito mais rápido, muito mais eficiente do que a lista. Mas qual que é a desvantagem então do vetor? A desvantagem do vetor é que justamente ele tem uma estrutura fixa, beleza? E você já viu isso, você já sabe disso. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira retirar aqui o A do meu vetor. Eu só quero agora o B, o C, o D, o E e o F. Então, o meu B vai ser o novo 0, o meu C vai ser o novo 1 e assim por diante. Se eu quiser fazer isso, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo vetor. Eu vou copiar os valores do antigo para o novo, de acordo com as regras que eu quero. E aí eu vou matar o vetor antigo, né? Excluir o vetor antigo. Então eu vou ter que duplicar memória, eu vou criar um novo espaço de memória, ou seja, efetivamente duplicando tudo. Eu vou copiar os valores do antigo para o novo e aí eu excluo o novo. Nesse processo aí eu vou ter dois arrays ocupando memória, né, no meu computador.
Ou seja, é um processo bem ineficiente, bem custoso quando eu quero modificar um array. Tanto para adicionar valores, né, aumentar o tamanho desse vetor, que nesse caso tem 5 posições, mas caso eu quisesse aí uma posição 6, 7, 8, 9, 10, eu teria que fazer cópias desse vetor. Ou se eu quisesse, por exemplo, excluir posições desse vetor, também teria que fazer cópias. Se eu quisesse inserir um valor arbitrariamente nesse vetor. Por exemplo, entre o C e o D aqui, eu quisesse colocar um Z. Vou colocar um Z aqui entre o C e o D. Para fazer isso, eu vou ter que copiar o vetor. Enfim, você já entendeu, né? Eu sempre vou ter que fazer uma cópia. Então, sempre que eu quero aumentar ou diminuir o número de posições de um vetor, isso é algo custoso de se fazer, justamente por causa da estrutura fixa que ele tem, que é rápido para o computador trabalhar, mas não é flexível, beleza? Então, a vantagem do vetor é a velocidade e a desvantagem é a inflexibilidade. Porém, a desvantagem de um é justamente a vantagem do outro. Nesse caso aqui, qual que é o problema da lista? Como é que ela funciona, na verdade? Primeiramente, é como se fosse o exemplo do correio, em que cada casa está numa posição diferente, tá? Nesse caso aqui, cada variável está numa posição diferente de memória. Então, se você quiser percorrer todo esse vetor, vai ser algo muito mais lento. Desculpa, se você quiser percorrer toda essa lista, vai ser algo muito mais lento do que o vetor. Justamente porque essas variáveis estão espalhadas por cantos diferentes da memória, tudo bem? Então, iterar sobre essa lista, passar por essa lista, é algo bastante lento. Claro que se você tiver com valores pequenos, por exemplo, 5 variáveis, 10 variáveis, não faz muita diferença. Mas quando você está trabalhando com mais valores, 100, 200, 300, isso pode sim fazer diferença, principalmente dependendo do tipo de operação que você quer fazer nessas várias variáveis. Então aqui, por exemplo, a variável A, ela tem duas coisas adicionais nela. Ela tem um sinalizador, que aqui é o começo da lista, e ela tem um ponteiro, que aponta justamente para o endereço da próxima variável. Então veja aqui que de cara eu não sei o endereço da variável B. Aqui no vetor eu sei, está na posição 1, mas aqui eu não sei. Então, para eu poder saber a posição, ver onde a variável B está, eu preciso passar por toda a lista. Se eu quiser achar o valor F aqui, eu preciso passar por toda a lista também, tá? Porque por mais que o F aqui também esteja na posição número 5, você não sabe aonde a posição número 5 está na memória. Então você precisa passar pela posição 1, a 2, a 3, a 4, a 0, 1, 2, 3 e 4, até chegar na 5. Sempre. Ou seja, para qualquer posição de memória ou valor, você vai ter que passar por toda a lista. Então, beleza, a variável A aponta para B, a B aponta onde está a C aponta onde está a D aponta onde está e a E aponta onde está a F. E a F aqui, ela também tem um sinalizador para informar que esse é o fim da lista. Então, basicamente é assim que a lista funciona. Várias variáveis que estão ligadas por ponteiros, endereços de memória, mas estão espalhadas por toda a memória. E isso traz uma flexibilidade muito grande para a lista. Por quê? Porque se eu quiser apagar esse valor A da minha lista, eu só tiro, e agora o B, que vai ter o ponteiro para o C, e também vai ter o sinalizador, que esse é o começo da lista. A minha variável A, ela simplesmente não existe mais na minha lista, e eu não dupliquei memória para isso. Mesma coisa se eu quiser excluir o F, tá? Eu tiro o F aqui, eu só ponho o sinalizador do fim da lista no E. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho da minha lista, isso é muito mais flexível. Inclusive, se eu quiser adicionar um valor arbitrário entre o C e o D, por exemplo, um Z, eu coloco o Z aqui, eu mudo o ponteiro do C para apontar para o Z, e eu aponto o Z para o D, para continuar a minha lista, tudo bem? Então, eu só mudo os ponteiros de lugar e a minha lista continua funcionando. Então, a desvantagem de um é justamente a vantagem do outro. A lista ela é altamente flexível e eu não preciso duplicar memória se eu quiser mexer nessa lista. A desvantagem é que é extremamente lento fazer operações nessa lista se comparado ao vetor. Muito mais lento, qualquer tipo de operação. Tanto procurar um valor específico, procurar uma posição específica, iterar sobre essa lista, qualquer operação geralmente é muito mais lenta na lista, beleza? E ela também ocupa mais memória por padrão.
Ou seja, se eu tenho 5 valores em vetor, esses 5 valores ocupam menos memória do que se eu tiver 5 valores em uma lista, beleza? Mas é claro, se eu tiver que duplicar esse vetor, sim, vai ocupar mais memória. Mas só se, e somente se, eu tiver que duplicar. Então, a lista aqui ela acaba sendo mais lenta, ocupa mais memória por padrão, mas ela é muito mais flexível. Eu consigo ter uma flexibilidade no desenvolvimento e, cara, é uma maravilha. Sendo bem sincero, é bem útil. Então, qual que eu escolho, professor? Cara, assim, a linguagem que você está trabalhando, ela já indica o que você está buscando, porque linguagens diferentes têm características diferentes. Então você busca, se você está buscando desempenho, normalmente você já vai para linguagens que já são conhecidas por desempenho. Por exemplo, Rust, C, C++, Go. Todas essas linguagens já são conhecidas por desempenho. Então se você está procurando desempenho, é meio óbvio que você vai para vetor. Agora, se você está trabalhando com Python, com JavaScript, cara, são linguagens que já são conhecidas por não terem tanto desempenho. Então, desempenho já não é algo que você está buscando. Então, nesse caso, sim, você tende a ir mais para lista. Se você está numa linguagem mais intermediária, tipo C Sharp e Java, acho que Ruby também, se eu não me engano, você vai escolher uma dependendo ali da sua necessidade no momento. Mas na maioria das vezes também você vai para listas, tá? Vetores realmente são mais utilizados em linguagens de baixo nível, porque ali você já está procurando um desempenho mais alto, tá? Então, o que você vai escolher depende do que você quer, mas o que você quer já está meio que descrito pela linguagem que você está utilizando, beleza? Então, essa foi a nossa introdução e agora nós vamos para a aula prática de vetores. Aula prática de vetores, aula prática de listas, desculpa. Agora vamos lá. Muito bem, agora vamos para a aula prática aqui. Então, dentro da nossa pasta aqui de aulas, podem criar aí uma nova pasta, new file, new file. New file não, desculpa, new folder. Vai ser o número 6, que vai ser o listas. Beleza? E aqui dentro nós podemos criar o nosso arquivo de lista.java. Ele vai reclamar aqui. Nesse caso aqui eu vou ter que fechar o VS Code e abrir de novo, para ele não reclamar. VS Code. No seu caso, vai ser o GitHub Code Spaces, que você vai ter que reiniciar. Na verdade, eu teria que tirar isso aqui antes de fechar, né? Porque senão não vai funcionar. Pronto. Acho que agora foi, na verdade. Isso, beleza. Podemos criar aqui a classe main. E agora podemos sim trabalhar dentro da lista. Então, beleza, professor, como é que eu crio uma lista? Como é que eu faço essa estrutura de lista aí? Vamos fazer uma lista de string primeiro, para começar. Então, eu vou copiar aqui essa lista, esse negócio aqui, vou colar aqui. Inclusive, pessoal, para a gente trabalhar com listas, a gente vai ter que importar, tá? Então, a gente vai ter que dar um import. É isso aqui. Cadê? Será que ele importa automaticamente? Importa, pronto. Então, beleza. Para trabalhar com listas, a gente precisa importar uma classe para dentro do nosso programa, que nesse caso aqui é a classe ArrayList, beleza? Para você criar uma nova lista, é essa estrutura aqui. Primeiro você vai digitar o nome da classe, que no caso é ArrayList, e aí você vai digitar esse diamante, que é chamado aqui, que é basicamente o menor que e o maior que. É isso mesmo? Esse símbolo, e depois aqui você vai digitar o tipo que você quer essa lista. Nesse caso aqui, pessoal, a gente sempre tem que usar objetos. Então aqui você não pode passar int. Será que você pode? Deixa eu ver, lista, números. Não, aqui você não pode passar int. Por quê? Porque aqui você tem que passar um objeto, uma classe. Então nesse caso aqui, se você quiser uma lista de números, você tem que passar tipo integer aqui. E ele vai aceitar. Mas os tipos primitivos não são aceitáveis na lista, tudo bem? Então, int aqui não dá, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente passou string. String não é um tipo primitivo, ele é uma classe, ele é um objeto também. Então, tá tudo certo. Aí você vai dar um nome para essa sua variável, que é uma lista. E aí você faz aqui new ArrayList, para ele ocupar um novo espaço na memória. Ele vai criar espaço na memória para essa lista. E claro, depois vai ter que criar mais espaço conforme a gente for adicionando novas variáveis dentro dessa estrutura, beleza?
Então aqui nesse caso nós temos uma lista de nomes. E professor, como é que a gente faz para adicionar um nome nessa lista? Porque essa lista aqui ela tá vazia, né? Não é mesmo? Então primeira coisa, a gente bota aqui chama variável. E a gente bota um ponto, porque lembre-se que isso aqui é uma classe, tá? Então a gente pode chamar as funções dessa classe, assim como a gente fez com o matrizes aqui. Cadê o soma de matrizes? Aqui a gente chamou uma classe, que seria a nossa classe exibir matrizes aqui, e chamou uma função dentro dessa classe. Então aqui está a nossa classe exibir matrizes e aqui está a função dentro dela. E aqui na lista vai ser a mesma coisa. Eu estou chamando, nesse caso aqui eu criei uma variável, eu instanciei uma variável que é da classe ArrayList, e eu posso chamar as funções dentro dessa classe. Nesse caso aqui eu posso chamar o add, e aí eu vou acrescentar um nome nessa lista. Por exemplo, Francisco. E olha que legal. A partir que eu dou um add, esse Francisco já está na minha lista. Em que posição? Na posição que estiver disponível. Nesse caso aqui, na posição 0. Posso adicionar mais também. Então, lista nomes.add. Vou adicionar aqui a Sandra. E vou adicionar aqui também o lista nomes.add. E vou adicionar aqui o Fernando. Então, olha que legal, eu adicionei 3 elementos na minha lista e eles estão respectivamente na posição 0, 1 e 2. Ele vai adicionando aqui sempre no final dessa lista. Então, a minha lista, ela começou tendo tamanho nulo, porque não existia nada. Depois ela tinha tamanho 0, depois... Tamanho não, né? Depois ela tinha a única posição dela, posição 0, depois a posição 1 e por último a posição 2. Ou seja, eu criei uma lista e eu fui aumentando o tamanho dela conforme eu fui criando, beleza? E aqui, o que a gente pode fazer para mostrar essa lista? Isso aqui. Essa aqui é a parte mais legal da lista. A gente não precisa fazer um for para mostrar toda ela. A gente pode só fazer isso aqui e fica bem mais fácil. Olha só. Francisco, Sandra e Fernando. Olha que legal. Então a gente já aprendeu a criar uma lista e adicionar valores nela. Normalmente é assim que a gente faz. Se a gente quiser pegar um valor específico, dentro da lista, a gente tem duas maneiras. A gente pode buscar tanto pelo index, que seria a posição, tanto pelo valor. Aqui a gente tem duas formas. Então aqui na lista de nomes, por exemplo, a gente pode pegar o get. E nesse caso aqui a gente pode passar o index. Por exemplo, vamos pegar aqui na posição 0. Eu vou pegar um get. E nesse caso aqui, vou fazer depois porque eu quero dar um sort nisso aqui. Get. Beleza, vamos aqui mandar ele imprimir. E ele imprimiu aqui o Francisco, que é justamente a posição 0. Mas eu também posso passar aqui o Francisco. Ou tem que passar outra coisa? Cisco. Não, é outra coisa. Como é que eu faço para buscar por valor mesmo? Que até eu esqueci. Ponto get size add clone. Aqui tem um monte de método, tá, gente? Mas a gente pode usar vários. Get first, get list, exempt, remove, set to string to array. Qual que é mesmo para buscar por valor? Qual que é para buscar por valor? Agora eu me perdi. Add size add all clone contains equals. Index of. Será que é esse index of? Francisco. Vamos ver. -1, porque não achou. Deve ser porque eu digitei errado. Vamos lá. E aqui ele me passou o index 0. Se eu passar aqui o Sandra, ele vai me devolver 2. Então olha aqui, 2 não, 1 nesse caso, né? Porque é 0, 1, a lista sempre começa da posição 0 também. Então olha que legal, a gente consegue buscar tanto o... Deixa eu mostrar aqui só o outro print. Lista nomes.get e o index 0. Então a gente consegue buscar tanto um index em específico quanto um valor em específico. Mas a gente também pode conferir se esse valor existe. Como? Com o sort lista.nomes.contains. O que é esse contains aqui? O contains é justamente para ver se esse valor existe. Então vamos ver se o Paulo existe nessa lista. Ó, resultado false. Paulo não existe nessa lista. Mas se eu colocar Sandra aqui, true.
Então a gente pode ver se o nome existe nessa lista ou não. E você pode ver aqui, pessoal, que isso foi com pouquíssimas linhas de código que a gente fez todas essas operações em pouquíssimo tempo. Então, como eu disse, trabalhar com listas é algo muito simples, muito intuitivo, muito fácil, porque olha só tudo que a gente fez com pouquíssimas linhas de código. Isso aqui é fácil de ler, fácil de dar manutenção, fácil de executar, fácil de tudo. Só não é fácil para o computador, que ele tem que fazer mais operações nessa lista para fazer qualquer uma dessas coisas aqui. No fundo, ele está passando por toda a lista e fazendo diversas operações para fazer essas coisas simples. Mas a gente consegue escrever isso de maneira muito fácil, beleza? Então aqui já foi o index of, o contains, para ver se o contains, o que mais que a gente pode mostrar aqui? O add, tem o remove também. O remove eu posso fazer da seguinte forma. Então, posso fazer aqui um sort. Né? Nesse caso aqui, antes eu tenho que remover, né? Então, vamos chamar a lista nomes.remove. E aqui eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso passar o remove tanto removendo o objeto. Nesse caso aqui, eu vou passar aqui o nome que eu quero remover da lista. Ou eu posso também passar o... Posso passar o index, tá? Então eu posso excluir uma posição específica, beleza? Então tanto um valor quanto uma posição específica eu posso apagar da minha lista, tá? Esse remove all eu não sei o que é, tá? Mas assim, tem, como você pode ver aqui, tem vários removes diferentes. A gente pode usar ele para situações diferentes. Então o remove eu posso usar tanto um objeto, tanto um valor, tanto quanto um index, beleza? Tem o remove. Tem o set também. Para que serve o set? O set serve para atualizar. Então vamos aqui dar um set no index. No index 0. E vamos mudar o nome dele para Paulo. Justamente que antes não existia na lista. Beleza. E eu vou dar um sort na lista. Olha que legal agora. Antes a lista começava com Francisco e agora começa com Paulo, porque eu mudei o index 0 para Paulo. E vamos fazer aqui um remove também, lista nomes, ponto remove, passando justamente o Paulo, que eu não quero mais o Paulo, não gostei dele. Remove Paulo, entre aspas. Pode remover o Paulo, e aí aqui a minha lista não tem mais o Paulo. Inclusive, vou até copiar isso aqui para colocar Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ter vários sorts aqui para mostrar funcionalidades diferentes da lista. Certo, tem o set, tem... Olha que legal, pessoal. Adicionar em local específico. Olha só que legal. Dá para adicionar também em um local específico. Então, vamos supor aqui que a gente queira adicionar no começo da lista. Olha que legal. Lista.nomes.add. E vai ter aqui o index. Então eu quero aqui o index no 0. Eu vou adicionar quem? Eu vou adicionar a Ana. Eu vou adicionar a Ana aqui. Então olha aqui como ficou minha lista logo de início. Eu iniciei a minha lista com Francisco, mas eu consegui colocar a Ana aqui no começo, tá? Então eu posso também adicionar em um local específico. Vamos ver se eu posso adicionar em um lugar arbitrário? Vamos ver. 30, porque 30 aqui em tese não existiria na nossa lista. Ah, olha que legal. O index 30 não existe no size de 3. Então nesse caso aqui seria 0, 1, 2 e eu teria que passar aqui o 3 no máximo. Vamos ver se dá pau. Aí dá certo, ele adiciona o Ana no final. Mas como é uma lista em que cada elemento leva para o próximo, eu só posso adicionar no meio, no começo ou no final da lista. Beleza? Então eu posso adicionar ou remover itens em qualquer lugar da minha lista. Isso é bem legal, bem flexível de se trabalhar. Beleza? Procurar na lista o ponto contains. E uma coisa legal, a gente pode fazer isso aqui também. Lista.nomes.remove first. Ou seja, eu vou remover o primeiro elemento da minha lista, não importa qual. E depois eu posso fazer também o lista.nomes remove. Qual que é mesmo? Remove last. O last faz o quê? Ele remove o último, tá? Então, nesse caso aqui, o first removeria o elemento, o número 0, a posição número 0 da minha lista. E o last removeria a última, né? Se
a minha lista tiver 7 posições, a posição 7 vai parar de existir. Tá? Então isso é muito legal, a gente consegue excluir também na frente e atrás da lista. E, bom, isso são só algumas operações que dá para fazer com a lista, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o lista.nome, se eu der um ponto aqui e der um Ctrl espaço, eu posso fazer aqui diversas operações. Eu posso dar um clone, posso dar um sort também. Vamos fazer o seguinte, vamos comentar toda essa parte aqui e vamos criar aqui um novo array, só que de inteiros. Integer. Beleza, então nesse caso aqui vai ser o lista números. Números. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer lista de números.add e eu vou adicionar aqui valores arbitrários. Inclusive, será que eu posso passar mais de um número aqui? 17, 18, 22. Vamos ver. Acho que não. Não posso. Realmente tem que fazer um por um. Beleza, então. 17. Opa. Beleza, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. 17. 14. 21. Aqui vai ser o 2. Um 4 também. E um 3. Então adicionei vários valores aqui na minha lista de números. E aí se eu der um print nessa lista de números, ele vai, obviamente, imprimir todos os números, mas eles não estão ordenados. Então olha que legal. Eu posso fazer o seguinte, eu posso, antes de imprimir, eu posso fazer um que lista de números.sort. Que nesse caso aqui eu não preciso de um comparador, vou só dar um ponto sort mesmo. Ou ele precisa. Sort comparator super integer in type is not applicable for arguments. E como é que eu faço aqui esse sort então? Para ordenar. Sort comparator super integer C. Deixa eu ver o que ele faz se eu passar null. Ah, tá. Se eu passar null, ele só faz o padrão. Que nesse caso aqui seria ordenar em ordem crescente. Então, olha que legal. Eu posso ordenar uma lista. Só lembrando, isso aqui não é eficiente, tá? Quando se trata de algoritmos de ordenação em listas, qualquer algoritmo vai ser muito ineficiente, porque as listas já são uma estrutura de dados que é ineficiente quando se trata de desempenho, beleza? Mas é possível, ok? Então eu tenho um ponto sort aqui para ordenar essa lista. Eu poderia fazer com um string, também não tem problema. Nesse caso ele ordenaria em ordem alfabética, mas com números fica um pouco mais intuitivo, beleza? Então eu tenho um ponto sort também. Eu tenho vários métodos aqui dentro do lista números. Eu tenho aqui várias coisas. Eu tenho o clear, que seria para limpar, zerar a lista. O addAll eu realmente não sei o que é. Tenho o equals para comparar, para igualdade. Tenho também o get, hashcode, indexof. Posso conferir também se a lista está vazia. Isso aqui vai me retornar um booleano para ver se a lista está vazia ou não. O isEmpty. O que mais? Eu posso também remove all. Posso pegar também o tamanho da lista com ponto size para eu ver qual que é o tamanho da minha lista. O que mais? Wait. String sort array. Esses seriam aqui, tem vários métodos, mas esses seriam aqui os principais, tá? Se vocês quiserem explorar um pouco mais os métodos que tem aqui, vocês podem ver a documentação dessa classe arrays no Java. Vocês podem procurar a documentação do ArrayList no Java. Podem procurar em vídeos no YouTube, mas esses vídeos vão ser mais rasos. A documentação ali sempre é mais completa. Beleza? Mas tem aqui várias funções dentro da lista. Inclusive, eu posso fazer uma lista genérica, tá? Nesse caso aqui, a gente criou duas listas, uma do tipo string e outra do tipo inteiro, né, do tipo integer, mas eu posso fazer isso aqui também. Copiar aqui. Posso fazer isso aqui também, que é passar object. Nesse caso aqui, essa minha lista, ela aceita qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui, eu posso pegar a minha lista mista e add
um 44, depois pegar aqui lista mista e add aqui um nome, por exemplo, sei lá, o Diogo. Posso pegar aqui também, adicionar um float, então lista mista, add 44.44. Nesse caso aqui é uma lista genérica. Se eu tentar fazer isso aqui na lista não genérica, por exemplo, aqui na lista nomes, tentar adicionar aqui eu acho que 20 ele vai aceitar, na verdade. Deixa eu ver. add 20. Vamos ver se ele dá pau. Aqui ele dá pau. Por quê? Um método int string in the type array list of string não é aplicável para os argumentos inteiro, tá? Então nesse caso aqui ele vai dar pau porque a lista nomes é do tipo string, tá? Então ele vai reclamar aqui e nem vai deixar a gente executar. Vou até comentar essa linha aqui. Mas nesse caso aqui da lista mista, que eu passo um objeto genérico, eu posso passar aqui qualquer coisa que ele vai aceitar. Eu posso aqui no final imprimir a lista mista. Aqui vai ter um monte de sort, né? Porque eu mandei ele fazer um monte de coisa. Mas aqui no final, esse sort aqui final, essa impressão final, tá a minha lista que aceita qualquer coisa. Então eu não preciso fazer uma lista somente de um tipo de dado, como era nos vetores. Nos vetores a gente sempre fazia uma lista de string, desculpa, um vetor de string, um vetor de inteiro, um vetor de float, um vetor de double. E aqui é um pouco mais flexível. Eu também não recomendo você fazer isso aqui, mas é um pouco mais flexível. Tá? Então veja aqui como a lista é totalmente flexível. A gente pode fazer basicamente qualquer coisa aqui. Como eu disse, ela é lenta, ela é ineficiente quando se trata de velocidade, mas ela é muito mais flexível. Pessoal, se vocês quiserem acessar a documentação aqui do ArrayList, é só você procurar ArrayList Documentation, vai ser provavelmente o primeiro link, tá? E aqui vocês podem dar uma olhada mais completa em cada um dos argumentos, cada um dos métodos, o que dá para fazer aqui com cada uma das coisas. Isso aqui vai ser realmente bem detalhado, beleza? Aqui tem muita coisa. Então, se vocês quiserem olhar direitinho o que cada método faz, vocês podem olhar aqui a documentação. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem uma explicação um pouco melhor, um pouco mais resumida, um outro tipo de explicação, podem perguntar para o ChatGPT também. Ele normalmente explica a documentação de uma boa maneira. Se você não está entendendo alguma coisa específica aqui, normalmente, tá? Ele pode estar errado, mas normalmente ele explica a documentação de uma boa maneira para você poder entender. Então, isso aqui é a documentação. Agora, aproveitando que a gente está falando de flexibilidade, eu queria mostrar uma coisa para vocês que vocês não deveriam usar, tudo bem? O que a gente não deveria usar, professor? Isso aqui, olha que legal. Eu nunca mostrei isso para vocês, mas o Java ele tem um tipo de variável primitiva que é extremamente flexível, que é o var. O var, por exemplo, variável 1, ela pode começar vazia, beleza? O que tá reclamando aqui? Ah, tá. Legal. Então, nesse caso aqui, ele vai receber 10. Beleza. Então, aqui eu criei uma variável e ela é do tipo var. Mas, professor, o que é o tipo var? A gente já viu o tipo inteiro, o tipo double, o tipo char, o tipo string, mas o que é o tipo var? Ele é o tipo genérico. Ele aceita qualquer coisa. Ele aceita um objeto, aceita inteiro, aceita qualquer coisa. É um tipo extremamente flexível. Ou seja, você não precisa definir o tipo que você quer antes de você criar a variável. Você pode definir depois. Porém, como você pode ver aqui, o Java ele reclama que o tipo var ele tem que ser inicializado com algum valor. Então, nesse caso aqui, ele tem que receber alguma coisa na sua criação. Ele não pode ser criado de forma nula. E quando uma variável aqui em Java do tipo var é criada, você não pode alterar o tipo dela. Nesse caso aqui, ficou implícito que essa variável é do tipo inteiro porque ela recebeu o número 10. Então, se eu tentar aqui pegar a variável 1, receber string, recebe texto, ele vai reclamar, ele não vai deixar compilar. Por quê? Type mismatch. Não foi possível converter de string para inteiro. Mas sim, eu posso mudar o valor dessa variável aqui e colocar um 20. Aí ele deixa. Eu posso alterar o valor da variável, mas eu não posso mudar o tipo dela. Então o tipo var aqui em Java, ele é um tipo flexível. Mas não usem, tá? Tipo, ninguém usa, é uma curiosidade do Java. Ele também pode ser flexível,
mas não usem, ok? E outra coisa que eu queria mostrar é que além do print, a gente também tem um for each para interar sobre listas, ok? Então nesse caso aqui que eu tenho a minha lista, eu só vou dar um sort na lista mesmo, nesse caso no object. Vou botar aqui para rodar esse código, depois eu explico um pouco melhor. Olha aqui, ele imprimiu 44, Diogo e depois o 44.4. O que é esse for each, professor? O for each é uma maneira simples de você iterar uma lista, em vez de você criar aquele for com i igual a zero, i menor que alguma coisa, i mais, a gente tem esse for aqui. Mas ele só funciona para lista, tá? Para vetor ele não funciona muito bem, é só para lista mesmo. O que ele faz? Eu estou criando aqui, declarando uma variável, nesse caso aqui do tipo object, porque o meu arraylist também é do tipo object. Estou estudando aqui o nome para a minha variável, que poderia ser qualquer nome, beleza? Só para deixar bem claro aqui. Vou até copiar aqui. Então, estou declarando uma variável do tipo object, que pode ter qualquer nome, e eu estou iterando, iterando ou iterando? Acho que é iterando. Iterando sobre a lista mista, nesse caso. E o que eu estou fazendo? Eu estou só imprimindo a minha variável. E lembrando aqui que ela vai mudando. Primeiro, esse qualquer nome começa aqui na posição 0, que é o 44, depois a posição 1 e depois a posição 2. Eu poderia iterar também sobre essa lista aqui de inteiros. Nesse caso eu teria que mudar o tipo, seria do tipo integer, porque a minha lista também é do tipo integer. E nesse caso aqui eu teria que mudar a lista também, né, para a lista de números. E eu imprimiria aqui na tela o 2, o 3, o 4, o 14, o 17 e o 21. Beleza? Então, o for each é uma forma simples e fácil de você interar sobre uma lista, beleza? Veja aqui que a sintaxe, isso aqui é muito simples, é muito intuitiva, e esse for aqui sempre vai ter um final, que é o final da lista. Claro, se a lista não tiver final, né, não vai chegar ao final, mas se a lista tiver um final, que sempre acontece, esse for aqui ele já está definido que o começo dele é o começo da lista e o final é o final da lista, beleza? Então, eu queria mostrar mais isso aqui, mostrar a flexibilidade do Java, que tem esse tipo var aqui também. Então, var é variável, começa com 10. Então, eu queria mostrar essa flexibilidade do Java, que ele pode sim criar variáveis e ficar implícito o tipo dessa variável, beleza? O for e como é que ele funciona, e a documentação também, que você pode sim pesquisar a documentação no Java nesse site aqui que se chama docs.oracle.com, beleza? Então, pessoal, acho que aprendemos bastante aqui durante essa aula de listas. Eu sei que é um conteúdo novo, pode ficar um pouco confuso, mas não se preocupe, você vai aprender, beleza? Eu vou ver se na próxima aula talvez eu traga alguns exercícios de lista. A próxima aula ainda não está pronta, eu não finalizei a escrita da aula, mas eu queria mostrar esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo bem importante de lista, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.